time participativo, um time que marcou, um time que desarmou, um time que competiu. Esse foi o Flamengo que venceu o Fortaleza no sábado por 2-0 em partida do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que no Brasileirão muitas vezes tinha aquela postura mais indolente, meio preguiçosa, desinteressada. Dessa vez foi um time bem diferente. Até parecia o time das Copas, o time do Fla-Flu, o time que jogou e venceu uma dura partida contra o Racing, o time que não tomou conhecimento do Alcas, em que pese a fragilidade do adversário, mas foi lá e fez logo os gols e definiu o placar sem maiores dificuldades. Mas por que o Flamengo varia tanto? O que acontece? O que esperar dos próximos jogos? Atlético Paranaense e Palmeiras são os compromissos da semana por duas competições diferentes, Copa do Brasil e Série A. E vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo que tem um patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você vai encontrar farto conteúdo, tempo real dos jogos das principais competições de futebol pelo mundo. E além disso, você tem vídeos, entrevistas e, à medida que saem os melhores momentos, os gols dos jogos da Copa Conmebol Libertadores e da Copa Conmebol Sul-Americana, você vê os lances no OneFootball. E também, e mais, você tem os melhores momentos em vídeo do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, fazendo download do OneFootball no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou no QR Code que você já viu passando na sua tela, você terá farto conteúdo, você vai ter acesso a tudo isso e, claro, você dá uma força para o canal, porque mostra para os amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Então faça o download, você não vai se arrepender e é tudo de graça, ok? Então, dizíamos que esse Flamengo que enfrentou Fortaleza e venceu por 2-0 jogando bem, foi um Flamengo diferente daquele que, por exemplo, 9 dias antes perdeu de 4-0. De forma melancólica para o Red Bull Bragantino, inclusive chutando 0 bola na direção do gol adversário. O Flamengo sequer finalizou no alvo naquela noite em Bragança Paulista. Também não foi nada bom o jogo do Flamengo contra o Santos, outro pelo Brasileirão, no último domingo. O Santos numa crise danada, punido, sem torcida, vindo de uma derrota para o Corinthians e jogando muito mal, um time até fragilizado. E o Flamengo venceu por 3-2 com dificuldade, um jogo que ele mesmo, o Flamengo, tornou mais difícil do que deveria ser pelo momento ruim do Santos e pelo fato de jogar na Vila Belmiro sem apoio do seu torcedor, que evidentemente sempre pesa bastante. O mando de campo praticamente não existe num cenário como aquele. Mas contra o Alcas o Flamengo jogou bem, venceu bem. Tudo bem, um time adversário muito fraco, mas há maneiras e maneiras, como sempre digo, de você derrotar um time mais fraco. E o ideal é vencer goleando, tomando conta do jogo, se impondo. O Flamengo fez tudo isso contra a equipe equatoriana. Mas contra o Fortaleza, evidentemente, um desafio muito maior. O que vimos foi uma diferente atuação. Fica sempre a dúvida, será sempre assim? Como vai ser contra o Atlético Paranaense, quarta-feira, 9h30 da noite, Maracanã, Copa do Brasil? Como será sábado, 9 da noite, Allianz Parque, São Paulo, contra o Palmeiras, Campeonato Brasileiro? Essa interrogação ela continua, essa dúvida persiste, e isso acontece justamente por conta do recente retrospecto do time treinado por Jorge Sampaoli. Fica muito claro que quando o jogador joga com seriedade, é muito difícil ter problema. É muito difícil, porque a qualidade é muito boa, é muito superior à média dos adversários que o Flamengo enfrenta, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. Diante desse cenário, evidentemente, o que se espera é que o time sempre seja um time aplicado, um time como, por exemplo, nesse sábado vimos esse time, digamos assim, ele é resumido na atuação de Arrascaeta. O Uruguai fez seu melhor jogo no ano. Gente, ele desarmou 4 vezes, deu passes magistral para o gol do Gabigol, fez o segundo gol, ele disputou 12 bolas no solo, ganhou 10, disputou 2 bolas pelo alto, ganhou as 2. Então ele disputou mais bolas, venceu as disputas, fez desarmes, deu passe para gol, marcou o gol, dominou o setor. Grande atuação da Arrascaeta. Mas por que não vinha sendo assim? Saía machucado, saía se arrastando cansado, foi substituído já na reta final do jogo dessa vez, mas muito mais para ser preservado depois de uma ótima participação com a vitória bem encaminhada. Ao contrário de partidas recentes, quando ele saiu praticamente se arrastando. O pessoal até falava, vai ter um dia que o Arrascaeta vai sair no andador, porque o que está acontecendo? Então, claramente, ele estava melhor fisicamente e mais disposto, mais entregue, mais participativo, como tem que ser. E isso também vimos, por exemplo, no Gabigol no primeiro tempo. Ele fez o gol, ele desarmou, participou mais do jogo. O Pedro entrou bem, obrigou o goleiro adversário a uma difícil defesa, fez pivô, trabalhou pelo time. Não foi uma atuação do Pedro, não. Inclusive, na coletiva, o Jorge Sampaoli falou sobre o camisa 9.
e disse que ele tem que sair mais, participar mais do jogo, e ele tentou e fez. Não achei ruim a atuação dele, não. Thiago Maia, muito mal, no pênalti todo que cometeu. Para sorte do Flamengo, o Matheus Cunha defendeu. Sorte e competência do goleiro também, muito mal batido pelo Pikachu, mas se o goleiro não acerta o lado certo, a bola vai para o gol. Então o Matheus Cunha teve a percepção de que o Pikachu bateria chapando a bola, buscando seu canto esquerdo. Esse tipo de arremate sempre tem que beijar ali a lateral da rede, né? Se não for muito perto da trave, ainda mais ser muita força, o goleiro acaba pegando, foi o que fez o jovem arqueiro do Flamengo. Mas depois até melhorou o Thiago Maia, mas convenhamos, a atuação da Arrascaeta foi demais, e quem jogou muito, entrou no primeiro tempo em lugar de Léo Pereira, foi o Davi Luiz. Olha, uma das melhores partidas do experiente zagueiro com a camisa rubro-negra. Ele simplesmente ganhou todas as disputas. No primeiro tempo, na parte final, antes do intervalo, houve uma pressão maior ali do Fortaleza, com muitos cruzamentos, ele ganhou todas pelo alto. No segundo, por baixo, por cima, cobertura, driblou, levou o time ao ataque. Não teve uma bola em que ele foi batido. Uma senhora atuação do Davi Luiz, dando até um alento, uma esperança no torcedor de vê-lo jogando nesse alto nível novamente. Parecia o Davi Luiz, de fato, dos seus melhores momentos, né? Como no Chelsea, quando foi campeão inglês, uma temporada com Antônio Conte como técnico, sistema de 3 zagueiros, e ele dominava ali a área, jogou muito bem. Claro que não esquece como se joga. Às vezes falta ritmo, às vezes falta um bom condicionamento, mas dessa vez o Davi Luiz entrou e olha, o São Paulo vai ter que pensar muito se tira ou não o Davi Luiz do time nesses jogos importantes agora da semana. Talvez jogue um, não jogue o outro, né? Esse rodízio constante que o técnico argentino faz é necessário, mas ele foi muito bem. Foi uma atuação muito, muito boa de Davi Luiz. Então tudo isso faz com que a gente fique pensando que o Flamengo vai jogar as próximas partidas. Como será o comportamento? Inclusive eu fiz antes do jogo uma enquete na minha conta no Twitter, você vê aí a enquete, perguntando que Flamengo você vai ver contra o Fortaleza. O Flamengo que foi goleado pelo Bragantino, o Flamengo que venceu com dificuldades o fragilizado Santos, ou o Flamengo que não tomou conhecimento do Alcas e meteu 4-0, o time que havia derrotado o próprio Flamengo lá na altitude de Quito, na primeira partida da Copa Libertadores da América desse ano. E o que vimos foi um time muito mais próximo do jogo contra o Alcas, do jogo lá atrás contra o Fluminense, quando venceu por 2-0, um time muito mais participativo, muito mais competitivo. Quando se reúnem esses jogadores, realmente, para o Flamengo se complicar, tem que haver uma certa indolência, uma certa preguiça, uma atuação ruim. Se os jogadores se dedicarem, fica difícil para qualquer adversário. E a presença de Bruno Henrique como titular, também é importante, mais uma vez, ele que vai readquirindo seu melhor ritmo, e é um jogador muito relevante em qualquer contexto, um histórico jogador do Flamengo, assim como outros companheiros seus dessa passagem que vem de 2019 para cá. No final do jogo, outra experiência interessante foi a presença do Felipe Luiz atuando no meio-campo. Muita gente fala sobre isso e tal, foi, pelo que disse São Paulo na coletiva, uma situação meio emergencial, mas imagino que possa ter dado a ideia de que em alguns momentos do jogo ele possa entrar para cadenciar o ritmo, reter a bola, ou seja, é um jogador que já não consegue jogar com muita intensidade 90 minutos, ainda mais numa sequência de partidas, mas que pode ser útil em determinados cenários, em momentos específicos, e essa experiência por alguns minutos me parece que foi bem interessante, pode ser até mais bem trabalhada e desenvolvida pelo técnico Jorge Sampaoli. Vejamos, qual vai ser o Flamengo que virá contra o Atlético quarta-feira e sábado diante do Palmeiras? Na sua opinião, que Flamengo será esse? Difícil dizer, né? E a escalação? Será que o Sampaoli muda tudo para o jogo contra o Atlético? Será que teremos, por exemplo, Cebolinha voltando, Pedro começando, já que Gabigol começou esse jogo, Bruno Henrique também, né? Veremos apenas momentos antes da partida de quarta-feira do Maracanã. Fica também essa grande dúvida para todo mundo. Esse vídeo tem um patrocínio de OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. Faça o download, você vai ter farto conteúdo à sua disposição e de graça. E apoie o nosso canal porque mostra a força do youtube.com/MauroCesar para os amigos do OneFootball. Eu quero destacar para vocês que teremos 2 lives nessa quarta-feira. A primeira delas com a participação dos membros do canal, a já tradicional mesa redonda. Todo mês a gente faz uma live com os membros. Dessa vez vai ser muito especial, porque ela será durante o sorteio dos confrontos da Copa Libertadores da América e também da Copa Conmebol Sul-Americana. Vai ser bem legal. Começa às 13h, eu conto com a participação de vocês. Se você é membro do canal na categoria Nada Patético ou Nem Pífio Nem Patético, você pode ir até a comunidade do youtube.com/MauroCesar, acessar lá as instruções e também se inscrever para participar dessa live da quarta-feira, 13h. E também na quarta, depois de Flamengo Atlético Paranaense, o jogo começa às 9h30, acaba lá pelas 11h30 da noite, então 11h40, 11h45, chegaremos aqui para mais uma live e bater um papo sobre esse jogo da Copa do Brasil. Então 2 lives na quarta-feira, ok? Anote na sua agenda que eu conto com a sua audiência. E temos live Soft Open segunda-feira, 10 da noite no canal Arnaldo Tironi, também conto com vocês.
Quero também destacar, como sempre faço aqui, os links para o nosso canal de cortes, com o melhor de nossas lives. Faça a sua inscrição, apoie o canal de cortes, Clube de Membros, que já citei, também você pode apoiar o canal participando do Clube de Membros, o nosso curso online de jornalismo esportivo para os interessados e o meu blog do All Sport, onde todos os dias escrevo um texto sobre futebol. Também destaco, claro, o nosso Use 360, velho parceiro, com as camisetas, canecas do canal, da Live Soft Open e de outros temas. São produtos bem bacanas, certamente você vai gostar e tem essa promoção que você está vendo aí na tela, além do cupom Mauro, que te garante sempre um belo desconto. É isso, valeu e saudações.